Ei, gente, meu nome é Rodney, professor de Sociologia. O nosso tema de hoje é Introdução à Sociologia, né? Então, o nosso objetivo hoje é mais explorar, por que estudar Sociologia, na verdade? Por que é tão interessante Sociologia? Como que a Sociologia vai me ajudar na minha vida pessoal, na minha vida prática, né? Na relação com as pessoas? Nós vivemos em sociedade. As coisas que nós pensamos, que nós sentimos, né, que nós fazemos, muitas vezes elas não são individuais. Elas são coisas que atravessam a vida de todas as pessoas. Ou seja, são questões sociais. E ao longo do vídeo eu vou explicar isso melhor. Um exemplo bem interessante é o seguinte: se nós vivemos em sociedade, então o que acontece com um ermitão, por exemplo? Um ermitão, vocês já ouviram falar? Um ermitão é um ser humano, né? Uma pessoa, ou uma ermitã, né? É uma pessoa que foi socializada, né? E ela opta por viver na floresta, isolada da sociedade. Mas como que essa pessoa faz para sobreviver no meio da floresta, né? Isso só é possível por quê? Porque ela já passou pelo processo de aprendizagem, aprendeu com as pessoas a partir de processos de imitação, de interiorização, a partir de processos de socialização. Ela aprende, por exemplo, uma linguagem, ela aprende a pensar logicamente para resolver coisas que aparecem no dia a dia, né? Então, um ermitão, nesse sentido, ele guarda dentro dele a sociedade, ou seja, os costumes, o idioma, né, os comportamentos, uma certa racionalidade para poder lidar com as coisas que se apresentam ali naquele contexto novo onde ele vive, né? Um outro exemplo muito interessante também, que muitas vezes a gente pensa assim, isso não tem nada a ver com o social, com sociologia. O ato de pensar. O ato de pensar não é produzido por psiquismos, que muitas vezes acontece no interior dos neurônios, não. Isso é algo social também, né? Tem as outras coisas que participam do processo do pensar, que são biológicas, ok. Mas o aprender e o pensar são são questões sociais, né? Por quê? Porque para pensar você precisa adquirir conhecimento, você precisa aprender um idioma, você precisa aprender na escola mesmo, né? Português, matemática, você precisa ter uma experiência social, relações humanas, precisa conhecer minimamente, né, uma gama de temas para você poder dissertar a respeito de alguma coisa. Então, ou não dissertar, ou pensar mesmo, assim, livremente sobre alguma coisa. Então, quer dizer, o pensar, né, no nosso pensar individual participa todas as pessoas com as quais você já se relacionou uma vez na vida, né? Os pais na família, né? As pessoas da escola, professores, professoras, estudantes, colegas, né? De alguma forma, todas essas pessoas contribuem para o nosso pensamento individual, né? Um outro exemplo muito interessante também é o da linguagem. Aprender um idioma, né? Aprender uma linguagem é um ato social também, né? Por quê? Qual é a melhor maneira de aprender um idioma? É você sair da sua zona de conforto, né, do lugar onde você mora, para ir morar lá naquele lugar onde você terá oportunidade de conviver com os nativos locais, né? Ou seja, morar num outro país, né, ou numa aldeia, né? Aprender um idioma é um ato social, né?
bom exemplo também para a gente entender a sociologia, né, é o seguinte: até a Idade Média, mais ou menos, todos os fenômenos assim eram explicados ou através da providência divina ou porque era uma coisa natural, uma coisa que a natureza explicava, né? Ou seja, vamos supor, uma criança nasceu, um raio caiu, quer dizer, são fenômenos que realmente são naturais, mas, por exemplo, o conflito de gerações, né? A estrutura familiar, do jeito que a família se organiza, né? Isso é algo da sociedade, isso não é algo natural, né? Por exemplo, a organização política é um tipo de situação que não foi Deus que quis, ou é assim porque na natureza é assim mesmo. Não, não é assim, né? Um outro bom exemplo também, né, é o choque entre as religiões, né? Então, foi Deus que quis acontecer esses choques entre as religiões, né? Às vezes acontecem muitas violências e tudo, as cruzadas no século XV, por exemplo, né, na Idade Média, e etc. Quer dizer, muitas dessas coisas ainda acontecem nos nossos dias de hoje, né? Mas eu estou radicalizando aqui com alguns exemplos históricos porque eles servem muito, né, para nós da sociologia também, né? Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso é que muitos fenômenos decorrem das relações humanas, das relações sociais, né, ao longo da história, né? Outro bom exemplo também é sobre por que estudar sociologia é muito interessante é o seguinte: muitas pessoas, não são poucas, mas muitas mesmo, se sentem encurraladas muitas vezes numa rotina muito pesada, num condicionamento muito grande, né? Então, sim, o trabalho, né? Os vizinhos, a sua família e aquela rotina no interior assim do seu contexto pessoal, né? Assim, o seu contexto, seu cenário mais próximo, né? Digamos assim. Quer dizer, a pessoa se sente muito acorrentada aquilo ali, muitas vezes aquilo traz uma experiência angustiante, né? Digamos. Alguns estudos, né, de sociologia, é possível a pessoa se libertar um pouco, né, dessa sensação, né, assim, de aprisionamento, de encurralamento, né, digamos assim. Né? Muitas vezes pessoas presas a esse primeiro cenário, né, esse cenário próximo dela, não conseguem lidar muito bem com contextos exteriores, né, fora daquele lugar social de onde ela veio, né? Então, mas se você entende como a sociedade funciona, né, então é possível você saber se comportar em diferentes contextos fora daquele do qual você veio, na verdade. Então, esta também é uma contribuição que a sociologia pode dar na vida das pessoas, né? Então, hoje em dia, no mundo que nós vivemos, né, com internet, com metrô, ônibus, vida urbana, vida rural ao mesmo tempo, né, muitas relações, né, trabalho, escola, família, quer dizer, é muito complexo, né? Viver em sociedade hoje em dia é muito complexo. Hoje nós precisamos desenvolver certas habilidades, né? Que assim, antes nós não precisaríamos desenvolver, né? Ou seja, na nossa sociedade de hoje nós precisamos de uma certa qualidade do espírito, digamos assim, né? Não é algo fantasmagórico, vocês vão entender. Uma certa qualidade do espírito para lidar com todas essas coisas que nos cercam, né, na nossa vida social, né? Nós precisamos desenvolver o senso crítico, por exemplo, né? Nós precisamos utilizar as informações, né, e a razão, né, cada vez mais na nossa vida social, seja nas redes sociais,
seja no contexto do trabalho, da nossa vida familiar, né? Em qualquer lugar que a gente esteja. É importante também, né, a imaginação sociológica, né? Como que a imaginação sociológica pode nos ajudar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Ou seja, existe uma realidade social, né? Nós precisamos ter o senso crítico a ponto de lançar hipóteses sobre a realidade social, não é verdade? Estabelecer analogias, né? Fazer uma interdisciplinaridade, né, de conhecimentos, a fim de pensar de uma maneira mais propositiva, de uma maneira mais crítica, na verdade. Então, por exemplo, olha, eu não sei como vivem os ricos, ou eu não sei como vivem os pobres, mas eu tenho uma noção, né, de como que se dão as relações e os comportamentos ali, né? Eu nunca fui ao continente africano ou ao continente europeu, mas eu sei, através do mapa, né, é onde fica a Itália, a França, a Alemanha, né, a Inglaterra, os Estados Unidos. Quer dizer, tudo isso é importante para nos ajudar, né, nesta imaginação sociológica, né, estabelecer analogias, lançar hipóteses, concluir algumas questões importantes. Às vezes não você não precisa ter ido ao Japão, né, para passar por certas experiências, né? Então, às vezes, a imaginação sociológica parece um conceito muito difícil de entender e tudo, mas não é. Olha, vamos pensar o seguinte: o que é que fazem os jornalistas, professores, artistas, né, políticos, cientistas, editores, escritores, né? Esses profissionais precisam de uma certa qualidade do espírito, né? Disso mesmo, né? De pensar criticamente, de estabelecer, de lançar hipóteses, né? De jogar no bom sentido, de jogar, né, com seus conhecimentos, de questionar a sociedade, por que as coisas são assim, né? De desnaturalizar coisas que não são naturais, que são sociais, que são políticas, que são econômicas, né? Que são questões muito relevantes para a nossa vida em sociedade, né? Então é isso, pessoal. Hoje, né, com o nosso tema Introdução à Sociologia, eu quis apenas, né, dar alguns exemplos, né, fazer uma primeira abordagem, né, de como que a sociologia é uma ciência interessante e como que ela pode responder muitas questões, né, que nós passamos na nossa vida, né, no nosso dia a dia. A intenção não foi esgotar o tema, né, porque por que estudar sociologia? Nossa, eu não tenho essa condição, né, essa pretensão, né, na verdade. Mas é só mesmo um primeiro contato, um primeiro vídeo e tudo. Eu vou deixar também em algum lugar, eu não sei ainda se vai ser numa pasta ou se vai ser aqui embaixo no próprio vídeo, um texto também bem interessante, né, que eu selecionei já, especialmente para vocês, onde vocês vão ali poder também, né, tirar algumas dúvidas, né, pensar ali a respeito de tudo isso que foi dito aqui no nosso vídeo. Ok? Muito obrigado, bons estudos, até logo!